Opa, seja bem-vindo. Essa aula que você vai assistir agora, ela é um corte da aula principal que tem 6 horas de duração. É uma aula completa de arboviroses para concursos públicos. Se você tiver interesse em ver o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui e na descrição deste vídeo também. Bebam água. Voltando agora para o nosso próximo bloco, o bloco da prevenção, por assim dizer, né? Bem, eu achei esse folhetozinho aqui do governo falando os modos para se prevenir. Eu imagino que você que já está nesse nível de estudos, né, já deva conhecer todos, mas não custa dar uma relembrada, né? A melhor prevenção para o mosquito da dengue, né? E aqui é para o mosquito da dengue e as arboviroses associadas, né? Então vamos lá. Começa como tampando a caixa d'água, ralos e pias, né? Para os insetos não terem acesso. Higienizando com frequência os bebedouros de animais de estimação. Se você tem gato ou cachorro, é interessante que você dê uma lavadinha ali no pratinho, pelo menos toda semana, né? Três aqui, descartar pneu velho. Se você tem pneu velho na sua casa, para que você quer isso? Joga esse negócio fora, né? De preferência, leve para um lugar que consiga fazer o reaproveitamento desse material. Ou se você vai guardá-lo, guarde direitinho, cubra em um local que não tenha acesso à água, que os mosquitos não consigam acessar também, né? E aí, as geladeiras, que são também um grande problema para quem não faz a higienização correta daquele tanquezinho, daquele reservatório que fica atrás, né? Então tem que dar uma limpada de vez em quando ali também, de preferência toda semana. Limpar calhas, se sua casa tem calha, o interessante é que você dê uma lavada nela, uma limpada de vez em quando também, principalmente no período da chuva, né? Colocar areia nos canos e vidros dos muros que possam acumular água. Tá ligado naqueles muros? Eu não sei se tem na sua cidade. Na minha tinha muito antigamente. O pessoal fazia um muro, aí para se proteger colocava vários cacos de vidros ali, né? E o que acontecia? Acumulava água ali e virava criadouro do Aedes aegypti também. Colocar areia nos vasos das plantas, amarrar bem os sacos de lixo, porque os lixos muitas vezes acabam virando criadores também. Fazer sempre uma inspeção na casa pelo menos uma vez por semana para ver se você encontra algum foco de larvas, né? E, se possível, colocar tela nas janelas e algumas casas têm até nas portas também. Isso impede que os mosquitos adentrem para dentro de sua residência. E, o mais importante, né, receber bem os agentes comunitários de saúde e de controle de endemias, os agentes de combate às endemias. Bem, isso aqui é o básico. Todo mundo que está se preparando para o cargo de agente de combate à saúde e agente de controle às endemias, ou agente de combate às endemias, tem que estar afinado nessa parte, né? Isso aqui foi só para dar uma revisão realmente para quem não lembrava ainda. Bem, mas o mais importante que eu, pelo menos na minha concepção, no controle da dengue ou no combate à dengue, vai ser as vacinas. Bem, em 2023, finalmente chegou ao SUS, foi liberado para o SUS a primeira vacina de combate à dengue, que foi a Qdenga. No Brasil, nós temos duas autorizadas pela Anvisa, a Qdenga e a Demaxia. Elas não são recentes, pelo menos a Demaxia. Eu me lembro que quando eu me formei em 2015, já estavam se falando que vinha para o Brasil uma vacina para a dengue que era eficaz contra os 4 sorotipos. E logo depois começou-se de fato a chegar no setor privado, né, nas clínicas privadas, a Dengvaxia, eu acho que por ali por volta de 2016. Bem, já explicando, nós temos no Brasil então esses dois tipos. A Qdenga, que foi fabricada lá em um laboratório japonês, né, do Japão, e nós temos a Dengvaxia, que só está no setor privado no momento, que foi produzida em um laboratório francês. Qual é a grande vantagem dessas duas aqui? É que elas são tetravalentes. Você aplica elas e você torna-se imune aos 4 tipos de dengue. Ou seja, você não vai mais, ou pelo menos em teoria, você não vai mais ser infectado de maneira alguma. Ah, professor, já fui infectado alguma vez. Também, se você vai tomar essa vacina,
você vai estar preparado para não ser mais contaminado nenhuma vez. E aqui, dentre as vacinas, a gente tem um range que vai de 4 a 60 anos de idade que pode ser aplicados. Nesse caso aqui, na verdade, é só para Qdenga. E eu vou explicar melhorzinho no decorrer dessa aula aqui. Mas a nossa Dengvaxia, o range dela é de 6 a 45 anos de idade e ela tem alguns outros probleminhas. Seja como for, essas duas vacinas elas usam a tecnologia de DNA recombinante e utilizam vírus inerte na sua composição. Bem, um pouquinho mais. Como eu já acabei de falar, né? A tecnologia que eles utilizam é o DNA recombinante e é o vírus atenuado, na verdade. Não é o inerte, é o atenuado. Como disse, nós temos dois tipos. Nós temos a Qdenga, que foi produzida lá no Japão, e nós temos a Dengvaxia, que foi produzida na França. No SUS, o que chegou foi a Qdenga. Por quê? Porque ela tem uma maior amplitude, né? E é mais segura também. Para a Qdenga, a faixa de aplicação vai de 4 a 60 anos de idade. Ela tem algumas indicações, por exemplo, quem nunca teve dengue pode tomar, ou pelo menos nunca teve a dengue confirmada, ou sem confirmação, como está aqui, ou teve recentemente. Então ela é mais segura para aqueles que não têm certeza se já teve ou não. Quantas doses vai aplicar? Vai aplicar 2 doses. Vai aplicar uma primeiro e depois uma depois de 3 meses ou 90 dias, como pode cair na sua prova também, né? Lembre-se disso, 90 dias, 3 meses. E ela está sendo finalmente disponibilizada pelo SUS gratuitamente. Ah, professor, ainda não chegou na minha região, mas tenha calma, começou recentemente. Na verdade, começou em fevereiro de 2024. Ela foi aprovada em 2023, em dezembro entrou no calendário do SUS, né, do PNI, na verdade, e em fevereiro de 2024 começou-se então a aplicação de fato em algumas cidades do Brasil. A outra vacina que nós temos é a Dengvaxia. Ela não tem no SUS, ela só tem apenas no setor privado. Por quê? Porque o governo não acha ela tão segura assim. Não sei se tem também alguma coisa relativa ao preço, porque eu não estou a par dos preços dessas vacinas. Seja como for, a idade de aplicação dela também o range, né, é um pouco menor. Por exemplo, as crianças elas começam com um tanto de idade a mais, começa a partir dos 6 anos e vai apenas até 45 anos de idade. Qual é a indicação para essa vacina? Já ter tido dengue e ter sido confirmada, né, por um tipo de exame, né? Se você não teve, eles não indicam que você tome essa vacina. E aí, imagina só para o SUS como é que ele iria definir quem tomou e quem teve, quem não teve a dengue. A maioria das pessoas já teve dengue e não consegue confirmar, ou porque não fez um exame, ou porque nem se deu conta, né? No meu caso mesmo, eu já tive dengue uma vez. Na verdade, eu acho que foram 2, mas eu não fiz exame nenhuma das 2 vezes. Então, eu apenas acho que tive, porque apesar de ter apresentado sintomas, eu não fiz o exame para confirmar. Até porque, da última vez que eu tive, foi mais forte e tal. E quando eu fui conversar com a minha enfermeira, né, minha chefe, eu já tinha passado do período que o teste rápido conseguiria afirmar se era verdade ou não que eu estava com dengue. Eu teria passado. Eu teria que fazer um exame e só ia sair o resultado com 3 meses, que é o exame de sorologia. E eu achei melhor, não, já passou mesmo, então não tem mais nem necessidade, né? Acabou que agora eu não tenho como confirmar se eu tive mesmo ou não a dengue. Enfim, no caso da Dengvaxia, ela é aplicada em 3 doses, com uma dose a cada 6 meses, ou seja, você leva 1 ano e meio para terminar todas as doses da Dengvaxia. Qual é as características delas? Só tem no momento na rede privada, como eu disse, o SUS acha perigoso usar ela, pelo menos esse é o meu entender. E ela tem um risco, sim, ela é contraindicada para quem nunca teve dengue, pelo menos até onde se saiba, não é? Enfim, as vacinas, elas ainda são um tanto recentes, apesar de já estarem sendo desenvolvida há muito tempo, nós ainda temos alguns possíveis efeitos colaterais. Não quer dizer
que se você tomar, você vai ter. Mas sim, tem um risco. Toda vacina tem um certo risco. E aqui são os riscos que eu encontrei da vacina da dengue. Bem, na verdade eu encontrei esse textozinho aqui, eu vou ler aqui para vocês. Os possíveis efeitos colaterais da vacina contra a dengue são dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar geral, fraqueza, febre e reações no local da injeção, como vermelhidão, coceira, inchaço e dor. Observem que uma parte desses efeitos colaterais, na verdade, são sintomas da própria dengue, né? Pelo menos da dengue clássica, né? Além disso, também podem surgir infecções de trato respiratório superior, perda de apetite, irritabilidade, sonolência, náusea, vômitos, tontura, íngua próxima ao local de injeção, dor de garganta, sintomas semelhantes à da gripe, como nariz escorrendo, entupido ou tosse. Nessa segunda parte aqui a gente vê que ele pode ter também sintomas da dengue grave, né? E outros sintomas que não se é comum ver em dengue. As vacinas da dengue também podem causar alergia grave, com sintomas que podem iniciar imediatamente após a injeção, com dificuldade para respirar, sensação de garganta fechada, inchaço na boca, língua ou rosto e lesões avermelhadas inchadas na pele. Por isso, as vacinas só podem ser aplicadas por um profissional de saúde para que se possa prestar os primeiros socorros imediatamente. Fonte tuasaude.com. Bem, apesar desses sintomas aqui que ele conversou, né, que ele falou aqui pra gente, até o momento, pelo menos quando eu fiz a minha pesquisa, eu não achei o relato de nenhum caso com esses efeitos mais graves colaterais, né? Esses efeitos colaterais graves, na verdade. Pelo menos nessa primeira leva, não se teve nenhum desses efeitos graves. E, na verdade, eu não achei nenhum efeito colateral que foi relatado. Se teve, deve ter sido esses efeitos mais suaves, né? mais leves, e ninguém nem quis dar atenção a isso. Seja como for, vamos ver. Ah, sim. Quem não deve tomar? Tem sim pessoas que não podem tomar a vacina. Primeiro, as meninas que estiverem grávidas ou com suspeita ou confirmada, né? Grávida não pode. Também não pode aqui, não sei se eu coloquei, mas também não pode lactante. Ah, acabei de ter o menino todo amamentando, também não pode tomar. Uma coisa que fica aí, uma dica para vocês é, o que geralmente é proibido para grávida, costuma ser também proibido para lactante. Então, em outras questões que vocês verem aí nas suas provas, prestem atenção nesse tipo de coisa. Sim, a amamentação é lactante, né? Alergia a componentes das vacinas. Que componentes são esses? Ovo. Geralmente essas vacinas são feitas à base de ovo. Quem tiver com febre moderada ou alta não pode também. Quem tiver doenças agudas não pode. O uso de corticoides sistêmicos em doses elevadas. Observe só o seguinte aqui. Quem toma corticoide, aliás, quem tem dengue não pode tomar corticoide durante o período que estiver com a viremia, né? Nesse caso aqui ele está falando que até pode, se você estiver tomando doses pequenas, mas o ideal mesmo é que você não esteja tomando nada, né? Mas existem algumas pessoas que precisam tomar esse tipo de medicamento com uma certa frequência, né? Mas enfim, aí nesse caso não pode tomar a vacina. Quem estiver fazendo também tratamento de quimioterapia, radioterapia, principalmente nesse caso aqui, quem tiver com câncer. Também, por que com câncer, professor? Porque a pessoa tem a imunidade baixa por causa do tratamento, geralmente também aqui por quimioterapia e radioterapia. Isso baixa a imunidade da pessoa. E aqui, quem já tiver leucemia, que é um tipo de câncer, e linfoma também, que é um tipo de câncer. Enfim, câncer, né? Quem tiver infecção pelo vírus HIV com sintomas ou sem sintomas, mas com sistema imune enfraquecido em exames de sangue. Você vai fazer um exame e lá vai detectar se você está com o seu sistema imunológico em dias ou não. Se tiver com baixa imunidade, você também não pode tomar, porque aí pode dar uma reação bem mais grave ou pode mesmo desenvolver a dengue. E aí, imagina só, você está com os 4 sorotipos no seu corpo de uma vez só, isso não seria uma boa ideia. Bem, então vamos responder algumas questões aqui para dar uma fixada no nosso conhecimento. Vamos lá. Primeira questão aqui, olha. De 2016, desde 2016, nós já temos questões a respeito das vacinas da dengue, né? Lembrando que de 2016 até 2022, nós não tínhamos a Qdenga no Brasil, pelo menos não liberada pela Anvisa. Enfim,
Concurso 2016 pela banca ICAP, no concurso da Prefeitura de Santiago do Sul, Santa Catarina, para o cargo de enfermeiro. A vacina contra a dengue já existe e teve sucesso em testes realizados em humanos. A empresa francesa Sanofi Pasteur conseguiu criar a vacina com o vírus atenuado da dengue. A gente viu agora há pouco, né? Vírus atenuado da dengue, sendo esta eficaz contra os 4 tipos existentes da dengue. Ela se mostra eficaz entre pessoas de qual faixa etária? Bem, aqui ele está falando da Dengvaxia. A faixa de aplicação da Dengvaxia é de 6 anos a 45 anos, certo? Então, basta a gente procurar uma alternativa que se encaixe dentro desse raio de ação, né? Nós temos aqui pessoas entre 9 e 45 anos. 9 e 45 anos encaixa aqui dentro, né? Então, vamos ficar de olho nessa daqui. B. Pessoas de 6 a 49 anos, 6 está dentro, mas 49 não, já passa. Crianças de 6 meses, não pode 6 meses, tem que ser pelo menos 6 anos. A 6 anos. 6 anos é a idade mínima, né? Ok? E D, pessoas de 4 a 45 anos de idade. 4 não pode, tem que ser pelo menos 6 meses. Então, só sobrou a letra A como alternativa correta. Ah, sim. Aproveitando aqui para explicar. Professor, por que demorou tanto para ser feito uma vacina da dengue, já que é uma doença que já está aí há muito tempo? E por que não fizeram, né, antes? Bem, primeiro nós temos uma questão de fator econômico. Nos países desenvolvidos que têm laboratórios com grandes aportes monetários para pesquisa, geralmente não tem grandes casos de dengue. Os países menos desenvolvidos, né, com menor aporte, nós temos questões, além de ter o menor aporte, nós temos também questões políticas, né, que os políticos não querem investir de fato em saúde pública. E aí já viu, né? E aqui também nós temos laboratórios privados menos efetivos ou menores, né, que também não querem investir em pesquisa. Eles querem, como é que eu disse? Eles querem apenas vender o que já está dando certo. Mas, em priori, também nós tínhamos um outro grande problema. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a minha faculdade em 2009, já existiam algumas vacinas da dengue, mas tinha um problema muito sério, porque as vacinas, ou eles faziam o seguinte, né? Digamos que nós temos aqui o vírus tipo 1, dengue 1, né? Então você fazia uma vacina para o dengue 1. Era até simples fazer isso. Pronto, aplicou na pessoa. A pessoinha aqui, ó, aqui minha pessoinha, tomou isso aqui e ficou imunizado contra o dengue 1. Qual é o problema? Se ele pegasse a dengue 2, né, um outro sorotipo, já corria o risco dele ter uma dengue, ou de ter uma dengue grave. Dengue grave. E assim se sucedia com os outros sorotipos também. Se você fosse imunizado para um e pegasse o segundo, ou um terceiro, ou enfim, né, pegasse outra vez, você já corria o risco de já desenvolver a dengue grave. E qual é o problema? Nos países aqui tropicais, né, nós temos os 4 sorotipos rondando aí pelo Brasil. Não quer dizer que eles estejam todos numa mesma região. Às vezes acontece o seguinte, aqui no Nordeste tem rondando o 1, 2 durante o período, e depois vem o 3, o 4, e assim vai. E assim são nas outras regiões. Os os tipos de dengue vão meio que circulando aqui no nosso território e nos outros territórios também. Nesses territórios mais frios, né, países da Europa e tal, geralmente tinha 1 ou 2, no máximo, né, às vezes 3. Então, para lá era mais factível utilizar uma vacina desse tipo. E eles foram desenvolvendo, mesmo com todo o trabalho, vacinas então que conseguiam, beleza, então nós desenvolvemos uma outra vacina que consegue proteger do sorotipo 1 e do, sei lá, do sorotipo 3, ou seja, 2 vezes ao mesmo tempo. Depois, com muito tempo, conseguiram fazer mais outra vacina que desenvolvia 3 sorotipos, mas ficava faltando um. E aí sempre nós incorríamos nesse risco. Se não fosse para os 4 sorotipos, não iria servir para o nosso país e para outros tantos que têm clima parecido com o nosso. Porque se a pessoa pegasse a dengue depois de tomar a vacina, corria o risco de desenvolver a dengue grave. Ok? Acho que deu para entender, né? Vamos passar para a próxima aqui. Questão número 42.
Concurso também, 2016, da banca UEG, do concurso da Prefeitura de Iporá, Goiás, para o cargo de advogado. Por que será que um advogado precisa saber sobre coisas de saúde, né? Enfim, vamos lá. A vacina Dengvaxia já possui o registro concedido pela Agência Nacional de Vigilância desde a última segunda-feira, 28 de 12 de 2015. Olha só quando foi lançado, né? Em 2015. Nós estamos em 2025 e agora que as vacinas estão sendo aplicadas. Não a Dengvaxia, né? Está sendo a Qdenga. Mas enfim, já está bastante tempo aí no mercado. O registro permite que a vacina seja utilizada no combate à dengue, mas só no setor privado. Essa vacina contra a dengue, aprovada pela Anvisa, é indicada também para a prevenção do chikungunya e zika vírus? Não. As vacinas da dengue só previnem a dengue. Foi desenvolvida no Brasil por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz? Não, também não. A Dengvaxia foi desenvolvida por um laboratório lá na França. C. Deve ser aplicada por via oral, indicada preferencialmente para os maiores de 45 anos. Não e não. Por quê? Primeiro, via oral não. Você vai aplicar ela com a vacina normal, ou seja, ou é intramuscular ou é subcutânea. Agora eu não sei exatamente qual é a via correta. E preferencialmente maiores de 45 anos, não. É até 45 anos. Só lembrando que nesse caso aqui, opa, riscou aqui todo, é de 6 a 45 anos. Minha canetinha ficou meio maluca aqui e riscou o quadro todo. Mas, enfim, dá para entender, né? D. Possibilita também o tratamento da doença e é indicado para casos graves. Não, também não. É importante que vocês saibam que a vacina, aliás, qualquer vacina, ela não é utilizada para casos de tratamento. Aí você utiliza-se injeções, né? Vamos dividir aqui entre vacina e injeção. Vacina é para prevenção. Injeção, que é um medicamento que vai ser aplicado com a injeção, né? Aí sim pode ser utilizado para tratamento, mas não é esse caso. O que a gente chama de vacina é sempre para prevenção. E só sobrou a letra E, né? Vamos ver. Consiste em 3 doses, ok? Administradas no intervalo de 6 meses. Perfeito, como eu tinha explicado lá agora há pouco, né? Você, a partir da primeira dose, vai levar 1 ano e meio até você conseguir completar as 3 doses, porque é cada uma a cada 6 meses. Aliás, não, né? Pera aí. Eu falei que ia demorar 1 ano e meio, mas não. Isso não faz sentido. Na verdade, você vai tomar no momento 0, vai levar 6 meses, você vai tomar a segunda, e aí vai levar mais 6 meses, você vai tomar em um intervalo de 12 meses, ou seja, 1 ano, 3 doses. Então eu não estava pensando nisso direito. É isso mesmo, letra E. Passando para a próxima. Número 43, uma questão agora recente, 2024, aplicada pelo Instituto Access para o Instituto UFAPER, né? Eu não conheço isso aqui, para o cargo de médico. Vamos lá. O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar vacinas contra a dengue no Sistema Público de Saúde, vulgo SUS. O público-alvo em 2024 serão crianças e adolescentes, faixa etária que concede o maior número de hospitalização por dengue. Em relação à vacina da dengue, Qdenga, o correto é afirmar que... Pronto, deixa eu logo explicar uma coisa aqui que eu não falei lá no início, né? O Brasil começou a fazer a aplicação e ele escolheu essa faixa etária aqui, ó, de 10 anos, 10 anos, que são crianças, a 14 anos para fazer a primeira aplicação. Por que, professor, que o governo escolheu essa faixa etária? Bom, segundo o governo, as principais internações, como ele já vem dizendo aqui na nosso enunciado, estavam justamente nessa faixa etária. Então, como não tem vacina para todo mundo de imediato, eles decidiram, não, vamos começar com um público que está sendo internado com mais frequência, né? Que é de 10 a 14 anos. Vamos então analisar as questões. Letra A. É um imunizante tetravalente produzido a partir do vírus vivo
É um imunizante bivalente, não, já está errado aqui, produzido a partir do vírus vivo atenuado. Na verdade, é isso mesmo, é vírus vivo atenuado. Mas não é bivalente, ela é tretavalente, como está aqui em cima. Porque ela tem que prevenir dos 4 tipos de sorotipo, né? Os 4 sorotipos. Letra C. O esquema vacinal é composto por 3 doses, com intervalo de 90 dias entre elas. Não, o esquema vacinal é de 2 doses, e aí sim, com um esquema vacinal de 90 dias de intervalo entre elas, ou 3 meses, né? 2 doses, uma a cada 3 meses. E então, é errado essa aqui, por causa dessa parte aqui, de 3 doses, né? Beleza? Letra D. Esquema vacinal é composto por 2 doses, ok? Com intervalo de 30 dias entre elas. Não, não é 30, é 90 dias ou 3 meses. Meses. Errado também. Letra E. É um imunizante produzido a partir do vírus inativado. Não, é um vírus atenuado. Ele é vivo, mas ele está atenuado. Então só sobrou a letra A realmente. Número 44. Cadê minha canetinha? Número 44. Questão também de 2024 pela banca IVUFG no concurso da Prefeitura de Buriti Alegre, em Goiás, para o cargo de agente de combate às endemias. Olha aí, já chegando nos nossos cargos aqui de estudo, né? Em 21 de dezembro de 2023, a vacina da dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde. A inclusão da vacina da dengue é uma importante ferramenta no SUS para o combate, para que a dengue seja classificada como mais uma doença imunoprevenível. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer um imunizante no sistema público de saúde. Em relação à vacina Qdenga, o esquema de doses é realizado em esquema de... Bem, eu já expliquei, né? São 2 doses, uma dose a cada 3 meses. Oi? Vamos lá. 2 doses, ok? Com intervalo de 3 meses. Ah, já achamos aqui, né? 0 e 3. Perfeito. Já achamos a letra A, mas vamos ler as seguintes para ver se realmente estão todas erradas. 3 doses, não, são apenas 2 doses. Com intervalo de 2 meses, não, são intervalo de 3 meses. 2 doses, ok. Com intervalo de 15 dias, não, é um intervalo de 3 meses. 3 doses, não. Com intervalo de 1 mês, também não. Realmente só sobrou a letra A aqui, que é o nosso gabarito. Questão número 45. Uma lá, de 2016, pela banca ICAP, no concurso da Prefeitura de Santiago do Sul, Santa Catarina, para o cargo de enfermeiro. Sobre a vacina da dengue, podemos afirmar... Prestem atenção. Essa é uma questão de 2016, certo? Então, nesse momento aqui, nós só tínhamos a Dengvaxia, né? Então, você tem que estar pensando nisso. Ele está falando da vacina. Que vacina é? A Dengvaxia. Porque era a única que tinha disponível nesse ano. A vacina contra a dengue já existe e teve sucesso em testes realizados pelos humanos. Em humanos, né? Correto? Mas vamos analisar as demais. Desenvolvida pela empresa francesa Symphonie Pasteur. Está certo também isso aqui. Eficaz contra 4 serotipos existentes da dengue, certo? Tá. Vamos lá. Todas as alternativas estão corretas. Exatamente. Aqui, pronto. Veja só o motivo por qual você deve ler todas as questões, né? Se você tivesse só lido a primeira, tá certo, marcou e passou para a próxima, você teria errado, porque as outras também estavam certas. Próxima questão, número aqui 46 do nosso bloco. Uma questão recente, 2024, aplicada pela banca UPNet e a UP, no concurso da Prefeitura de Camusim de São Félix, aqui em Pernambuco, para o cargo de assistente social. Vamos lá. O Ministério da Saúde, atento ao aumento de casos de dengue no Brasil, intensificou os esforços e reforçou a conscientização sobre medidas de prevenção. Uma das iniciativas para o controle foi a incorporação da vacina contra a dengue. Perfeito. Sobre a vacina contra a dengue Qdenga, analise os itens abaixo. 1. A Qdenga é uma vacina atenuada. Perfeito. Vírus vivo atenuado.
indicada para a prevenção da dengue em indivíduos de 4 anos a 60 anos de idade. Perfeito também. Tanto os soro negativos como os soro positivos para a dengue. Ou seja, quem já teve, quem ainda não teve. Também perfeito, essa aqui está correta. 2. O esquema é 2 doses com intervalo de 3 meses. Exatamente, são 2 doses, como a gente viu na questão anterior, com intervalo de 3 meses. Perfeito. 3. O Brasil é o primeiro país do mundo a incluir e oferecer a vacinação contra a dengue no sistema público de saúde. Exatamente isso aí. Nós fomos o primeiro, isso é uma coisa que tem que ser louvada, né? Que ofereceu essa vacina de forma gratuita para a sua população. Mesmo que nem todos ainda tenham tomado, mas já está sendo oferecido e a ideia é que chegue um momento que toda a população que não se recusar a tomar, né, tome, pelo menos que estejam dentro da faixa etária que é permitida, né? Tome essa vacina. Pronto, as 3 primeiras estão certas, né? Vamos lá, 4. A quedenga é contraindicada para gestantes e lactantes também. Isso aí eu já falei, né? Lá na explicação. Tudo perfeito aqui, estão todas corretas. 1, 2, 3, 4 corretas. Então a gente já achou aqui nosso gabarito, que é a letra A. Vamos ver as outras. 1, 2, 3, faltou a 4. 2, 3, faltou 1 e 2. 1 e 4, 3 e 4, faltou a 1 e a 2. Apenas 1 e 2, faltou a 3 e a 4. É isso aí, letra A. Próxima questão, questão número 47. Também de 2024 pela banca CPCom. Para o concurso da Prefeitura de Duas Estradas, Paraíba, que nome interessante para uma cidade, para o cargo de enfermeiro. Na última década, as epidemias da dengue, ou de dengue no Brasil, vêm aumentando em frequência e em magnitude. De fato, em 2024, aliás, foi o ápice, sendo observado um número importante de casos graves e óbitos. Nesse cenário, a inclusão da vacina da dengue é uma importante ferramenta no Sistema Único de Saúde, importantíssima. Em 2024, o Ministério da Saúde disponibiliza esquema vacinal da dengue do SUS para... Bem, aqui ele nem falou, né? Mas só para confirmar, nós temos a vacina então aqui, Qdenga. O esquema vacinal é de 0,3, ou seja, em 2 doses. Primeira dose, depois uma segunda dose no terceiro mês. Para a Qdenga, ela pode ser aplicada de crianças de 4 anos até adultos com 60 anos. Né? Na verdade, é abaixo de 60 anos, mas vamos de 4 a 60. Beleza. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com frequência vacinal composta por 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Tá. O que é que a gente tem que se assentar aqui nessa questão? Em 2024, que foi quando realmente começou a ser aplicada as vacinas, o Ministério da Saúde disponibiliza o esquema vacinal da dengue no SUS para quem? Para quem que vai começar? Começou justamente nessa faixa etária aqui, de 10 a 14 anos, e eu expliquei agora há pouco o porquê, né? Porque é onde se tem o maior número de casos de internação de dengue grave. Mas ok, essa aqui por enquanto está correta. Vamos analisar o restante. Pessoas de idade de 4 a 60 anos, esse aqui é o range que a vacina pode ser aplicada, né? Com esquema vacinal composto de 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. O resto tá certo. Na verdade, ela tá toda certa, né? A questão aqui é para quem foi disponibilizado primeiro, conforme a banca está pedindo aqui. Então, assim, tá certo, mas tá errado, né? C. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, ok? Com esquema vacinal composto por dose única, não. São 2 doses. Pessoas com idade de 4 a 60, que é o range da vacina, novamente, com esquema vacinal composto de dose única, também não. Pessoas com idade de 4 a 60 anos, ok? Com esquema vacinal composto por 2 doses, ok? Com intervalo de 6 meses entre elas, não são 6 meses, são 3 meses de intervalo, né? Como eu mostrei aqui em cima. Então, o correto aqui é a nossa letra A. Novamente, só deixando claro, isso aqui está certo porque é o que foi disponibilizado pelo governo agora, inicialmente. Se você estiver vendo isso no futuro, eu não sei quando é que você vai estar vendo, pode ser que essa faixa etária já tenha sido ampliada para mais, né? Mais ampliada, né? Para mais idades e tal.
A vacina, a Qdenga, ela, no momento também, né, ela vai de 4 a 60 anos. Professor, por que nessa idade? Porque foi aqui que foi feito os testes. Talvez no futuro, quando você estiver vendo esse vídeo, se você estiver no futuro, né, talvez outras faixas etárias acima de 60 e abaixo dos 4 anos já tenham se desenvolvido também, ou para essa vacina, ou para outras vacinas que podem, ou provavelmente vão vir no futuro, ok? Próxima, número 48, também questão de 2024, pela banca Objetivo, no concurso da cidade de Senador Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, para o cargo de agente de serviços públicos. O que será que é um agente de serviços públicos, né? Deve ser um faz-tudo. Eu sei porque eu já fui agente administrativo e eu descobri que o agente administrativo é um faz-tudo. Bem, vamos lá. A vacina da dengue já está disponível no Sistema Único de Saúde e, inicialmente, está destinada às regiões com maior incidência e transmissão do vírus. Perfeito, mas vamos ver o restante. Melhor desenvolvimento econômico, não. Não, né, gente? Aí não. Apenas redes privadas de atendimento, não. O que tem apenas na rede privada nas redes privadas de atendimento, novamente, é a dengue váxia. Ou dengue vaxia, como você preferir. Minha canetinha hoje está meio bugada. Letra D. Menos pessoas e menos mosquitos. Regiões que tem menos pessoas, menos mosquitos, que também vão ter menos casos? Não, né? Então, só sobrou realmente a letra A. Vamos para a próxima. Questão 49, também de 2024. Como vocês podem ver, nós temos muitas questões de 2024 já. Até porque em 2024 nós tivemos um boom assim de casos e de óbitos de dengue, né? Então as bancas se importaram em colocar mais questões a respeito disso em suas provas. Enfim, 2024, banca NC-UFPR. Isso aqui deve ser núcleo da UFPR, né? E de fato é para a UFPR, né? A Universidade Federal do Paraná, para o cargo de técnico em farmácia. Vamos lá. Uma medida importante para evitar a ocorrência de óbitos por dengue é a organização de serviços de saúde, ok? Especialmente em epidemias. O técnico em farmácia pode contribuir para as campanhas de vacinação, auxiliando o esclarecimento sobre os cuidados, prevenção e tratamento da dengue. Ok. O Brasil aprovou uma vacina denominada Qdenga, certo? Em março de 2023. Tá, ela aprovou em março de 2023, mas só foi entrar no calendário em dezembro. Só para vocês se lembrarem, né? No calendário de vacinação do Brasil. Sobre a vacina, é correto afirmar que previne exclusivamente casos de dengue, certo? Não protege contra outros tipos de arboviroses, certo? Como zika, chikungunya e febre amarela. Essa aqui está perfeita, por enquanto, mas vamos ver o restante. Possui fragmentos protegidos de parede celular do vírus causador da dengue. Não, isso aqui não. O que ela tem são vírus vivos atenuados. Quando eu digo vírus vivos, essa aqui é uma expressão, é apenas uma expressão, porque o vírus ele não está vivo de verdade. Como assim, professor? Eu já expliquei isso em algum momento dessa aula mesmo, mas os vírus eles não são seres vivos quando eles estão fora do seu hospedeiro, né? Fora de uma célula. Quando eles estão fora da célula, eles se comportam como uma coisa, né? Eles não têm metabolismo, eles não respiram, eles não fazem nada. Parece realmente algo inerte, algo morto. Mas enfim, isso aí é uma explicação para outro dia. Eu já dei 2 vezes nessa aula, né? Mas enfim. Letra C. Tem um esquema vacinal que, para a prevenção da dengue, compreende 3 doses. Não. São 2 doses, em 2 doses com um intervalo de 3 meses, né? De vacina, aplicadas no intervalo de 15, 30 e 45 dias entre as doses. Não. Nós vamos ter a dose no dia 0 e depois nós vamos ter uma dose no dia 90, né? Então, 2 doses no intervalo de 3 meses. Pode ser aplicada, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em crianças a partir de 2 anos. Não, de jeito maneira alguma. A vacina ela foi desenvolvida e ela é indicada para quem? Para crianças de 4 anos até adultos com 60 anos. Mas no Brasil, inicialmente, está sendo aplicado em crianças de 10 anos a 14 anos.
certo? Então essa aqui tá errada. Sim, né? Terminando. Em a criança a partir de 2 anos, adolescentes, adultos e idosos. Então idosos também aqui não pode, né? É indicada, letra E, é indicada para gestantes, não pode, nem lactantes. E, portanto, é administrada nessa população nas redes pública e privada de imunização. Não pode em gestante nem em lactante. Só sobrou de fato aqui a nossa letra A. Vamos então para a nossa última questão desse bloco aqui. Questão número 50, também é aplicada em 2024 pela banca IVUFG para o concurso da Prefeitura de Buriti Alegre, em Goiás. Segunda questão dessa banca e dessa cidade nesse nosso bloco, né? Para o cargo de analista de vigilância em epidemiologia. A vacina contra a dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde, SUS, do Brasil em fevereiro de 2024. Ok. Inicialmente para as faixas etárias de 10 e 11 anos e tem como objetivo a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus da dengue na população alvo da vacinação. Ok, vamos dar aqui uma pequena pausa. Isso aqui é o enunciado, né? Isso aqui você não vai dizer que é verdade ou não. Aliás, você tem que assumir que é verdade, né? Ele está dizendo aqui que foi de 10 a 11 anos, mas o registro e as outras questões que a gente já viu até agora diz que foi de 10 a 14 anos. É só para vocês terem ciência disso. O esquema vacinal recomendado para esta vacina corresponde a, novamente, né, vai ser no dia 0, a primeira dose, e depois com 90 dias, a segunda dose, ou seja, 3 meses. A administração de 2 doses, ok? Com intervalo de 3 meses entre as doses. Já achamos nossa questão aqui, certinha, mas vamos ler o restante das questões. A administração de 3 doses, errado. 3 doses é para dengue vacina, com intervalo de 2 meses entre as doses. Errado também, né? Administração de uma dose única, não. A administração de 2 doses poderia ser com intervalo de 6 meses, não entre as doses. Lembrando que a dengue vacina, o intervalo são 3 doses com intervalo de 6 meses entre cada dose. Vai ser a dengue, dose 0, né? A1, na verdade, no dia 0. Depois nós vamos ter 6 meses depois a segunda dose, e depois fechando um ano ou 12 meses, falando isso, por que eu botei esse 0 aqui? Um ano você vai ter aqui a sua terceira dose, no caso da dengue vacina. No caso da Qdenga é apenas em 3 meses, fechando assim a nossa questão correta, que é a letra A aqui. Bom, gente, por enquanto a gente termina esse blocozinho aqui. Se vocês quiserem dar uma pausazinha para tomar uma água e ir no banheiro, que aliás é o que eu vou fazer, a gente volta já já com mais um bloco sobre arboviroses. Gente, só para lembrar que isso aqui é um corte da videoaula completa que tem 6 horas de duração. Arboviroses para concursos públicos. Deve ser a aula mais completa que tem aqui no YouTube. E se você tem interesse também, eu produzi um livro a partir dessa videoaula, que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui.